ajuda do alto para enfrentar a insuficiência. Então quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, os versículos de 1 até o 10, uma passagem bem conhecida das Sagradas Escrituras. A segunda multiplicação de pães e peixes. A palavra do Senhor diz assim: Aqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vamos orar mais uma vez, queridos. Convido você a fazermos mais uma oração nesse momento. Senhor, quando nós nos reunimos, a Deus, nós nos reunimos especialmente para adorar o Teu nome e para ouvir a Tua voz, para exaltarmos a Ti e sermos edificados pela Tua palavra. Esse é o nosso grande objetivo. E a palavra do Senhor tem norteado as nossas vidas e tem nos dado essa direção, essa cosmovisão, a qual nós tomamos as lentes pelas quais nós enxergamos a vida, aqui, agora, no futuro, na eternidade. É a palavra do Senhor, a palavra divina, não é a palavra de homens, a palavra inspirada do próprio Deus, Criador, Autor de todas as coisas. Portanto, a Deus é isso que torna esse momento tão significativo, tão especial. Faz-nos, possamos beber, nos deleitarmos com a Tua palavra nessa noite. Visita-nos com a Tua graça, eu sempre oro pedindo isso, suplico a Deus, que o Senhor seja a suficiência nas nossas insuficiências nesse momento. Pedimos isso, adoramos o Senhor, confiamos em Ti. Oramos o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O tema que nós estamos abordando neste mês é ajuda do alto. E estamos contrapondo algumas coisas em que tem se falado muito sobre essa questão da autoajuda, e buscando trazer isso, analisar isso à luz das Escrituras. Mas a narrativa da autoajuda, querido, te diz o seguinte: você é suficiente. Aliás, você é autossuficiente. Você pode tudo. Você tem tudo o que você precisa, sabe onde? Aí, bem dentro de você. Você se basta.
Essa é a narrativa da autoajuda. Mas na prática, se você é uma pessoa normal, como eu acho que eu sou, se você não é de outro planeta, você sabe que isso não é toda a verdade. Embora você possa ir para uma palestra de autoajuda e sair de lá confiando que de fato você é suficiente, autossuficiente, você se basta, na realidade você sabe que essa não é toda a verdade. Você sabe que isso não funciona, ou que não funciona totalmente assim, desse jeito. Na realidade, cada um de nós tem consciência das suas limitações. Nós conhecemos, na realidade, a nossa insuficiência. E a insuficiência, queridos, ronda a nossa vida o tempo todo. Quer ver só? Usamos expressões, por exemplo, como insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência pulmonar, para citar algumas. O tempo todo nós nos deparamos com o problema da insuficiência. Sentimos na pele os seus efeitos, os efeitos de expressões tais como padrão insuficiente, nota insuficiente, já ouviram isso? Currículo insuficiente, experiência insuficiente, score insuficiente, qualidade insuficiente, saldo insuficiente, dinheiro insuficiente. E a coisa que nós talvez mais usemos e ouçamos nessa área de insuficiente é tempo insuficiente. A insuficiência, queridos, é um problema humano que tem raízes mesmo no negócio chamado pecado. Ali está a real raiz da insuficiência. Mas a insuficiência é também um problema urbano e pós-moderno. A insuficiência é um problema que tem se agravado cada vez mais. Por quê? Porque as exigências, as pressões, a competitividade desse mundo contemporâneo, desse mundo urbano e pós-moderno, são cada vez maiores sobre nós, produzindo essa sensação de que nós não damos conta de tudo que temos que fazer e, portanto, somos insuficientes. Então a insuficiência está aí. Ela bate a nossa porta, ela ronda a nossa vida, ela está em nós. E o texto que nós lemos, queridos, é ótimo para nós falarmos sobre este problema, tanto para falar sobre este problema, quanto também para apontar as soluções bíblicas, soluções da palavra de Deus para o problema da insuficiência. E há várias coisas que me chamam a atenção logo de cara aqui nesse texto, como por exemplo, a multidão que se desloca para ouvir Jesus quase que inconsequentemente, sem pensar se estava levando comida o suficiente, mas simplesmente vão, querem estar lá onde Jesus estava para ouvir a voz de Jesus, para ouvir os ensinos do Mestre. Chama a minha atenção a compaixão de Jesus, demonstrando seu interesse e cuidado reais por essas pessoas. Jesus não é aquele que quer reunir a multidão, tirar uma bela foto, uma selfie e postar nas redes sociais e dizer assim: hoje 8.000 pessoas compareceram, vieram à reunião. Não, Jesus não é esse tipo de pessoa, é aquele que se preocupa de maneira sincera, profunda e real e prática com cada uma daquelas pessoas que estão ali. Mas chama-me também a atenção a humanidade e a incredulidade dos discípulos, que são mais uma vez dominados pelo vírus da insuficiência. E nessa noite quero convidar você para voltarmos 2.000 anos atrás, cerca de 2.000 anos atrás, para uma região chamada Galileia, e chamar a sua atenção para um problema que estava lá naquele dia, mas também para um problema que nós encontramos aqui. É o mesmo problema que eu encontro aqui dentro, é o mesmo problema que eu encontro lá em casa, é o mesmo problema com o qual você se depara todos os dias, é o problema da insuficiência.
Todos nós temos que lidar, todos nós temos dificuldades com a insuficiência. Então a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: como podemos lidar adequadamente com a insuficiência? À luz desse texto, dessa história que é bem conhecida, muito interessante, todos nós conhecemos bem. Então vamos lá alguns princípios que nós vamos aprender nessa noite. Em primeiro lugar, queridos, para lidar com a insuficiência, nós devemos utilizar o que temos. Aprenda essa lição. Para lidarmos com a insuficiência, nós devemos utilizar o que temos. Nessa noite eu quero compartilhar lições simples, muito simples, mas tenho certeza que são abençoadoras e eficazes para superar a insuficiência que ronda a sua vida, que faz parte da sua história, que talvez esteja nesse momento te incomodando por demais. Nós devemos começar utilizando o que temos à nossa disposição. Vou compartilhar uma experiência pessoal. Há um tempo atrás, um certo dia, quando eu fui sair pela manhã trabalhar, a Manuela, minha esposa, me disse assim: não tem nada para o almoço hoje. Meu querido, não é na realidade exatamente porque a gente não podia comprar, mas é porque não tinha dado tempo de ir no mercado, coisas desse tipo, vida corrida. Mas o fato era que ela falou isso. Eu também tinha alguns compromissos, não ia ter como sair, comprar, fazer alguma provisão. Então eu disse para ela: faça o que tem aí. Mas o que ela tinha dito? Não tenho nada. Quando eu voltei, querido, para almoçar, saiu um almoço muito bom, maravilhoso. Quase que a gente disse assim: nunca teve um almoço tão bom aqui em casa, e nunca vi um almoço com tanta variedade. Por quê? Ela pegou tudo que tinha lá de resto, de sobra. Você que é da cozinha, sabe cozinhar, deve saber isso, e fez um almoço muito bom. Aí está essa lição que eu estou compartilhando com você. Para vencer a insuficiência, nós devemos começar utilizando aquilo que nós temos. Olhemos então para a situação que o texto narra. Uma multidão se reúne para ouvir Jesus. O sermão de Jesus se estende, diz a palavra, por 3 dias. O meu sermão hoje vai durar uns 45 minutos. Jesus pregou 3 dias, queridos. Não tinha nenhuma rede de fast food para eles resolverem o problema, fazer uma alimentação rápida, um lanche rápido. Então, quando Jesus termina, a Bíblia diz que ele fala: não posso despedir toda essa gente, essas pessoas sem uma refeição. Então ele compartilha uma preocupação com os discípulos. Olhando aqui literalmente a Bíblia: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. E é aqui então, com essa realidade, que havia uma multidão sem comida, e o desejo de Jesus, com a preocupação de Jesus em despedi-los, é aqui que o problema da insuficiência se apresenta. Mas, olha o que a Bíblia diz: mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? No versículo 4. A insuficiência está aí. Mas olha só o que Jesus pergunta: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. 7 pães. Eu tenho brincado aqui, com o Gabriel e o Micael. 7 pães não seria suficiente nem dos 2. Nem para um, Rodrigo? E disputar os pães. 7 pães e alguns peixes que eles tinham à disposição eram o absoluto retrato da insuficiência. A matemática simplesmente não fechava. A demanda era muito maior do que a oferta. Mas olha o que Jesus faz, querido. Jesus ordena aos seus discípulos assim: diga ao povo que se assente.
toma os 7 pães e manda os discípulos distribuírem para as pessoas. Jesus começa com o que eles têm. Eis o primeiro princípio para enfrentar a insuficiência. Comece com aquilo que você tem. Utilize aquilo que você tem. Utilize os seus recursos, os recursos que você tem, não que você não tem. Utilize, queridos, os materiais que vocês têm, estão à sua disposição. Utilize o conhecimento que você tem. Utilize os talentos que você tem. Utilize as habilidades que você tem. Utilize o tempo que você tem. Utilize o dinheiro que você tem. Essa é a maneira de nós começarmos a vencer a insuficiência, é utilizar aquilo que nós temos à nossa disposição. Eu estou compartilhando aqui uma história de Jesus do Novo Testamento, mas tem uma história também no Antigo Testamento que apresenta e ilustra bem essa verdade que eu estou trazendo aqui para vocês. Você deve se lembrar, a história da viúva lá de Eliseu, que estava cheia de dívidas, cuja condição era tão crítica, mas tão crítica, que ela, se não pagasse a sua dívida, ela teria que entregar quem para pagar a dívida? Os seus próprios filhos, aos credores. Imagina essa situação: ou você me paga, ou da próxima vez que eu chegar aqui, eu vou levar os seus filhos em pagamento da dívida. Essa história é narrada em 2 Reis 4, de 1 a 7. Mas o que me chama a atenção, queridos, quando eu olho para essa história lá do Antigo Testamento, é o conteúdo do diálogo entre o profeta e a mulher. Vou ler aqui para você. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Ela vai, procura o profeta, e aí o profeta faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Olha só o que ela responde. Aliás, o profeta diz ainda antes: diz-me o que é que tens em casa. Daí ela responde: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Como me chama a atenção, querido? Ela começa respondendo, e o que ela diz? Raciocine comigo: tua serva não tem nada. Mas tem uma vírgula, tem um ponto final. Aí ela diz assim: senão uma botija de azeite. O que o profeta fala para ela? Aqueles que conhecem a história sabem bem: vai, empresta vasilhas vazias, o quanto você puder, e traga, e comece a despejar o azeite da botija que você tem em casa. E o que a Bíblia diz? Que ela vai despejando até acabarem as vasilhas que ela havia emprestado. Daí vai para o profeta diz: vai, vende e viva do resto. Isso de fato aconteceu. A insignificante botija de azeite, que a mulher quase desconsiderou, dizendo assim: não tenho nada em casa, aquela foi a matéria-prima para a multiplicação. Aquele foi o começo da transformação, do milagre na vida daquela mulher. E assim é, querido. Nós precisamos então, para vencer a insuficiência, começar com aquilo que nós temos. E a igreja também. Eu estava falando até agora das questões pessoais, mas na igreja isso é muito verdadeiro. A igreja também precisa vencer a síndrome da insuficiência. A palavra de ordem não pode ser: não temos, não podemos, não conseguimos. Há uma insuficiência aqui, há uma insuficiência ali. Não, queridos, nós devemos disponibilizar para Deus aquilo que nós temos. E quando nós disponibilizamos para Deus aquilo que nós temos, nós achamos que temos poucos talentos, vamos disponibilizar o que temos. Temos poucas pessoas, vamos disponibilizar, vamos estar disponíveis para Deus. Temos poucos recursos, vamos disponibilizar o que temos para o Senhor.
Os discípulos tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos, e isso foi suficiente. Então, irmãos, aprendamos esta lição. Comecemos com aquilo que temos. Em segundo lugar, para vencer, para lidar com a insuficiência, nós devemos exercitar a gratidão. Se nós queremos vencer o problema da insuficiência, nós devemos exercitar a gratidão, queridos. Chama-me muita atenção quando o texto vai escrevendo assim: Jesus tomou os 7 pães, organizou as pessoas e agradeceu. Diz assim: ordenou ao povo que se assentasse no chão. Por que Jesus fez isso? Porque queria organizar eles. E tomando os 7 pães, diz a palavra no versículo 6, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Diante de uma necessidade gigante, e diante de uma provisão minúscula, Jesus não murmurou. Jesus poderia ter dito: vocês estão brincando comigo, estão trazendo aqui 7 pães e esse punhado de peixes. Ele não praguejou, ele não escarneceu, ele não reclamou, ele simplesmente agradeceu. Os discípulos sim revelaram incredulidade e desconfiança. Como poderemos alimentar tanta gente? Há outros textos paralelos que também descrevem essa passagem. E vê que os discípulos entram em polvorosa, em desespero, eles não sabem o que fazer, foram regidos pelo pensamento meramente lógico, e eles, ainda mais que eles revelaram ter um problema que nós também temos, que é perda de memória recente. Porque eu pergunto, qual era a multiplicação dos pães aqui? A primeira ou a segunda? O texto que nós estamos aqui já era a segunda. Se você voltar nos capítulos anteriores de Marcos, você vai ver, Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha feito exatamente esse mesmo tipo de milagre, e mais uma vez eles estavam descrendo. Muitas vezes isso acontece conosco também. Então, entre os discípulos, a gente tem um modelo que não serve, embora seja mais fácil para nós abraçarmos, porque eles humanos como nós somos. Jesus, embora fosse humano, também era divino. Em Jesus, então, nós temos um modelo perfeito de como nós devemos lidar com a insuficiência. Jesus não se desespera, Jesus não foge da situação, Jesus não se mostra indiferente. Ao contrário, Jesus desafia os discípulos, Jesus organiza a multidão e Jesus agradece ao Pai. Jesus desafia os discípulos. Nós temos que dar de comer para essa gente. Não podemos despedi-los assim. Jesus dá uma ordem: organizem a multidão, façam com que eles se assentem, porque senão vira tumulto. Mas Jesus agradece ao Pai e dá graças ao Senhor. Pega os 7 pães e agradece a Deus. E a provisão acontece. Agora eu pergunto para você: é fácil agradecer quando a insuficiência está rondando a nossa vida? É fácil agradecer quando a insuficiência está lá dentro da nossa casa? É difícil, queridos. É difícil agradecer quando a insuficiência está nos tomando. É difícil agradecer quando nós estamos no chamado olho do furacão. É difícil agradecer quando tudo parece estar dando errado. É difícil agradecer quando nós estamos diante de problemas aparentemente insolúveis. Mas nós precisamos entender um princípio espiritual simples, mas muito poderoso e eficaz. A gratidão gera provisão. Vamos aprender isso, queridos. A gratidão gera provisão. Jesus pegou aqueles 7 pães, ele deu graças a Deus. Ele manifesta a sua gratidão. Então a gratidão gera provisão.
Esse é o princípio bíblico, essa é a melhor maneira de lidar com a insuficiência, com gratidão, porque a gratidão também nos credencia a receber o mais de Deus nas nossas vidas. Mas quando eu olho, por exemplo, para essa geração atual que está presente no mundo, eu vejo que ela, e aí eu me incluo, e todos nós estamos nesse barco, a geração atual não demonstra gratidão ou satisfação, mesmo depois da provisão. Quando que nós temos que aprender, queridos, com Jesus, aqui nesse texto, com os princípios bíblicos, nós precisamos ser agradecidos antes da provisão. Mesmo em face da aparente insuficiência, nós devemos aprender a agradecer ao Senhor. Não está na hora dos avisos, queridos, mas eu também não vou dar um aviso, eu vou usar o sermão para falar sobre o culto que nós teremos na quinta-feira, a próxima quinta-feira, às 20 horas, dia 28, do Dia Internacional de Ação de Graças. Nós vamos reunir a nossa igreja, nós vamos abrir as nossas portas para um dos cultos que eu digo que é um dos mais importantes do ano, porque esse é o dia que Deus vai ver as famílias se mobilizando, organizando suas agendas para algo diferente, talvez, que fazem todas as quintas-feiras, porque é um dia normal de trabalho, não é feriado aqui no Brasil, é feriado nos Estados Unidos. Se mobilizando, dizendo, vamos à igreja hoje. E qual que é o objetivo? Agradecer, ser agradecido ao Senhor. Então é o dia que Deus vai ver as famílias, as pessoas, a igreja como um todo, realizando um culto para agradecer ao Senhor. Eu pergunto, como está o seu nível de gratidão? Como está o seu nível de gratidão? Você tem agradecido, tem reclamado, tem murmurado com as aparentes insuficiências ou com as reais insuficiências da sua vida? Então vamos aprender essa lição simples nessa noite. A solução para o problema da insuficiência passa pela atitude da gratidão. A solução para o problema da insuficiência passa pela atitude da gratidão. Então tenhamos essa atitude de gratidão ao Senhor, e nós estaremos então rumando para a solução da insuficiência. Cada um de nós tem, queridos, suas próprias experiências de gratidão, de orações colocadas diante de Deus, da provisão do Senhor. Eu tenho as minhas, muitas, e tenho certeza que você também, e continuemos tendo, para a glória de Deus. Faz uma terceira e última lição nessa noite. Então nós, para vencermos, para lidarmos com a insuficiência, enfrentarmos esse problema da insuficiência, nós devemos começar com o que nós temos à nossa disposição. Nós devemos exercitar a nossa gratidão, mas nós também devemos acreditar nos milagres. Nós devemos crer nos milagres de Deus. Então eu coloquei aqui um questionamento dentro do meu esboço. A igreja presbiteriana acredita em milagres? Me parece que é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? A igreja presbiteriana acredita em milagres? Meu querido, a partir do momento que nós somos igreja, nós acreditamos em milagres. Porque se a gente é uma igreja e não acredita em milagres, então é melhor fechar as portas. Sim, nós cremos em milagres porque nós cremos no Deus que faz milagres. Na realidade, tudo acontece por um milagre divino. Mas nesse caso aqui, eu estou usando a palavra milagre para se referir, ou para me referir, às ações sobrenaturais, especiais, divinas, que fogem à lógica e às explicações humanas. Essa é uma definição de milagres que a gente pode trazer.
Então, é nesse sentido que eu estou usando a palavra milagre. Quando nós olhamos então para esse texto, nós vemos que um grande milagre aconteceu, que foge a qualquer compreensão lógica, qualquer interpretação humana. A aparente, aliás, a insuficiência terminou com um grande milagre da provisão. Isso que nós vemos aqui. A insuficiência foi transformada em abundância. Olha só o que o texto diz: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Comeram, mas a Bíblia acrescenta um detalhe: comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram quantos? 7. Eram 7 pães. E agora tem 7 cestos. Dos 7 pães sobraram 7 cestos. Isso depois de 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, terem comido e se fartado, diz as Escrituras. Nós precisamos crer no Deus que supre necessidades. Nós precisamos crer no Deus que transforma situações. Nós precisamos crer no Deus que derrama a suficiência nas nossas insuficiências. Precisamos entender que quem resolve o problema da nossa insuficiência é Deus, queridos. Então temos que parar de reclamar, temos que parar de nos amargurar, temos que parar de dizer que não temos o suficiente. E aí você pode colocar as suas coisas que você disse, que você não tem o suficiente. Nós temos Deus, queridos. Então nós não temos problemas com a insuficiência, porque nós temos Deus, o Deus suficiente. E se temos Deus, o problema da insuficiência vai ser superado. A sensação de insuficiência muitas vezes começa, queridos, com um conhecimento deficiente do nosso Senhor, da sua grandeza, do seu poder, da sua eternidade, do fato de ser ilimitado. Mas essa sensação é dissipada quando nós conhecemos e confiamos plenamente no Deus Todo-Poderoso. Eu quero trazer 2 lições que eu gosto muito quando eu reflito nesse texto. A primeira delas é uma lição que eu aprendi com um pastor chamado Adevaldo Ramos. Muitos aqui com certeza o conhecem. Deus está disposto a multiplicar tudo o que estivermos dispostos a repartir. Que linda essa frase. Deus está disposto a multiplicar tudo o que estivermos dispostos a repartir. E não é verdade, queridos? Alguém precisou repartir o seu lanche naquele dia. Não foi egoísta. Eu não sei de quem eram os 7 pães, não sei se era de uma pessoa só ou de outras pessoas, mas o fato é que os discípulos foram lá e identificaram: Zezinho, você tem aqui 2 pães, você poderia repartir o seu lanche com 4.000 pessoas, 4.000 homens? Ele está aqui. Deus está disposto a multiplicar tudo o que estivermos dispostos a repartir, queridos. Quando olhamos para a igreja, essa lição é muito verdadeira e muito presente. Deus está disposto a multiplicar tudo o que estivermos dispostos a repartir. Vamos repartir, queridos. Seja bens, seja os nossos talentos, os nossos recursos, aquilo que sabemos, o conhecimento que nós temos, a criatividade, as habilidades. E quando nós repartimos, Deus multiplica. Então aprendamos essa lição: Deus está disposto a multiplicar tudo que nós estivermos dispostos a repartir. E uma segunda lição que eu olho nesse texto, que eu gosto muito: o que nós temos muitas vezes é insuficiente, mas Deus pode multiplicar. O que nós temos, queridos, muitas vezes é insuficiente, mas Deus pode multiplicar. Então, analise a sua vida, pense onde essa frase se aplica.
Quantas vezes essa frase se aplicou a mim, em situações que eu estava no ministério pastoral, e que eu simplesmente pensava: Deus, não há suficiência em mim para fazer isso, o desafio é grande demais. Deus pode multiplicar, queridos, aquilo que muitas vezes nós temos, mas não é suficiente. Já partindo para o final, quero contar uma história aqui de um cidadão chamado George Miller. Você deve se lembrar dele, também fresquinho na memória. O pastor Piacente, José Carlos Piacente, que esteve ministrando aqui há uns 3 domingos atrás, ele falou algumas vezes sobre George Miller. Quem é George Miller? Um senhor muito dedicado a Deus, que tinha a responsabilidade de cuidar de um orfanato na cidade de Bristol, na Inglaterra. E George Miller tomou uma decisão de nunca pedir nada a ninguém, só pedir a Deus. E o seu orfanato funcionava só com doação das pessoas. Mas olha só essa história. Parece muito com a história que o reverendo José Carlos Piacente contou outro dia, mas não é, tá? É outra. Porque ele tem muitas histórias. Mas diz a história assim: em certa oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1000 órfãos que estavam lá naquela ocasião, naquele momento. E essa parte da história diz que o desespero tomou conta de todos os funcionários. O que vamos fazer? 1000 crianças famintas, não tem sequer um pedaço de pão para dar a elas no café da manhã. George Miller disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus, ele disse. Entrou no seu quarto e orou. Olha só a oração que ele fez: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Quer oração mais objetiva, mais curta do que essa? Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Passados alguns minutos, diz a história, várias carroças com pães pararam na porta do orfanato, e o chefe que as conduzia disse: Senhor Miller, fomos entregar esses pães no Castelo Real, mas a família real achou que eles estavam um pouco assados demais, e por isso, para não jogar fora, nós resolvemos ir aqui e doar para o orfanato. George Miller então disse: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Bem parecida com a história que o reverendo José Carlos Piacente contou, mas naquele dia é que a carroça quebrou, Aqui não foi o caso da carroça quebrar, eles foram entregar lá no Castelo Real e eles acharam que os pães tinham passado do ponto. Havia uma insuficiência, mas Deus operou um milagre. Eu quero terminar dizendo, queridos, que Jesus é a nossa suficiência. Não tem como falar de insuficiência sem falar especificamente de Jesus. Jesus derrama sua suficiência em nossa insuficiência. Ele é o Redentor suficiente. Fez um sacrifício suficiente em nosso lugar. Ele é o Senhor suficiente. Ele é o Salvador suficiente. Ele é o provedor suficiente. Então esse Senhor Jesus, que é suficiente, Ele tem amor suficiente para nunca nos abandonar. O Senhor Jesus tem perdão suficiente para cobrir nossa multidão de pecados. O Senhor Jesus tem poder suficiente para nos redimir. Não há essa suficiência em nós, mas há nele. O Senhor Jesus tem graça suficiente para nos restaurar.
O Senhor Jesus tem competência suficiente para nos transformar a nossa vida por completo. O Senhor Jesus tem sabedoria suficiente, que às vezes, quase sempre nos falta, mas tem sabedoria suficiente para nos dirigir. O Senhor Jesus tem recursos suficientes para suprir todas as nossas necessidades. Creiamos nisso. Eu termino dizendo: sua suficiência não vem de dentro. Lamento de dizer isso. A sua suficiência, meu querido, não vem de dentro de você. Vem do alto, vem do trono da graça, vem de Deus, vem do Senhor suficiente. Portanto, o que cada um de nós precisa fazer é se render a esse Senhor suficiente que é Jesus Cristo. Entregar o coração a Ele, confiar a vida a Ele, e aí Deus vai derramar a sua suficiência nas nossas insuficiências. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém?